Deuteronômio 16, verso 16 e 17, diz assim, a palavra de Deus: 3 vezes no ano, todo varão entre ti aparecerá perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher, na festa dos pães asmos, na festa das semanas e na festa dos tabernáculos. Porém, não aparecerá de mãos vazias perante o Senhor. Cada um oferecerá na proporção em que possa dar, segundo a bênção que o Senhor seu Deus lhe houver concedido. Amém. Obrigado, Jesus, pela tua palavra que nos foi deixada como orientação, como alimento, como verdade. E nessa verdade nós queremos viver. Precisamos dela receber essa noite para edificação da nossa vida, para mudança de mente, de pensamento, para transformação. Só a tua palavra tem esse poder. Por isso o nosso interesse aqui, Pai, é ouvir a tua voz. Não aquilo que os homens têm a dizer com suas doutrinas, com suas filosofias, mas aquilo que o Senhor quer ensinar a cada um de nós. Que o Senhor fale conosco, que não hajam barreiras, Pai, não hajam distrações e que o Senhor possa falar a cada coração. Para isso eu te peço mais uma vez, usa a minha vida, Pai, com graça, com misericórdia, me dá da unção do teu Espírito, para que ela me capacite a ministrar tua palavra de acordo com a tua vontade. É a oração que eu faço com os irmãos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amados, este é um dos muitos textos que a gente tem na Bíblia que fala de um assunto muito simples, mas que é abordado em vários momentos na palavra de Deus, que é a nossa relação com Deus no que se refere à generosidade, a dar, a ofertar. E aqui Deus está trazendo isso como um princípio, como já ensinei várias vezes aqui na igreja. O Antigo Testamento traz princípios, e princípios que são eternos. Eles não caducaram, eles não perderam a validade. Embora algumas cerimônias nós não pratiquemos mais, mas o que a cerimônia simbolizava, o princípio que ela trazia, ainda se aplica. E aqui está mais uma vez um princípio, o princípio da generosidade, que Deus requer do seu povo, falando ao seu povo que é necessário que nós sejamos generosos para com a obra de Deus, para com os projetos que Deus tem para a sua casa, para a sua igreja. E isso é abordado aqui e em vários outros textos que nós podemos ler na Bíblia Sagrada. Mas o que é melhor destacar é que essa generosidade que Deus pede de nós, ou requer, eu não gosto de usar o pedido, porque o pedido parece que é algo que eu atendo se eu quiser, não é? Diz aí o ditado que o pedido dele é uma ordem, não é? O pedido de Deus é uma ordem. Então ele requer de nós essa generosidade. Mas Deus não requer nada que ele mesmo não faça em primeiro lugar. Deus não requer nada de mim que ele mesmo não me dê o exemplo ao fazê-lo. Então Deus requer generosidade, mas ao mesmo tempo eu olho para a Bíblia e vejo o quanto Deus é generoso conosco. Você consegue perceber isso? Você consegue fazer um balanço aí da sua vida e perceber de que maneira Deus tem sido generoso para conosco, para com cada um de nós? Veja, ele não economiza na hora de nos abençoar. Ele não poupa as suas bênçãos, e a Bíblia traz isso em vários momentos. Veja, desde a criação, quando o livro de Gênesis narra a criação, veja como Deus fez o mundo, como Deus fez tudo de forma tão perfeita, tão maravilhosa, de forma tão abundante, e colocou naquele mundo apenas um casal. Planeta maravilhoso, totalmente preparado, totalmente ornamentado por Deus, com animais, com plantas, com belezas, como nós conhecemos, e tudo isso fez, a princípio, para o proveito de apenas 2 pessoas. Veja como Deus não economiza, irmãos. É só para 2, deixa eu fazer algo aqui mais simples, né? Deus está vendo lá longe a humanidade, tudo aquilo que viria. Todo o que Ele nos faz é abundante, é generoso, e assim o Senhor tem feito desde a criação. E a Bíblia também diz que o amor de Deus para com a humanidade também
é infinitamente maior do que a gente possa imaginar. Lá em João 3,16, que todo mundo conhece, a Bíblia diz que Deus amou ao mundo de tal maneira, de uma maneira tão grande, que Ele deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quer maior prova de generosidade do que essa? De dar o seu Filho, alguém daria o seu aqui? De dispor para abençoar, abrir a mão, não reter, mas dar, entregar, de tal maneira, de algo tão tranquilo, tão magnânimo, o amor que Ele dispensou ao homem que pecou. De tal maneira amou a ponto de dar, generosamente, abrindo a mão e entregando para a humanidade Jesus, o Salvador. Então veja, essa generosidade que Deus requer de nós, Ele é o primeiro a nos mostrar como exemplo. Mostrando que a maneira dele fazer as coisas, muitas vezes é diferente da maneira como nós fazemos, dos nossos pensamentos, não é? Que estamos sempre, como disse aqui semana passada, condicionando, o que eu vou ganhar com isso? O que eu vou receber se eu fizer assim? Qual o benefício terei? Deus, Ele dá, Ele é generoso, Ele simplesmente abre a mão e dá. E é esse princípio que Ele quer nos ensinar. E o texto que a gente leu aqui no início é apenas um lembrete de que o povo de Israel deveria também ser generoso para com Deus. Ora, se isso se aplica ao povo de Israel, que era o povo de Deus naquele momento, hoje nós somos povo de Deus, irmãos. Então isso se aplica a nós. Esse mesmo princípio se aplica a nós. Sermos também nós generosos para com Deus. E veja que é interessante que ele diz aqui no verso 17, cada um oferecerá na proporção em que possa dar, segundo a bênção que o Senhor, seu Deus, lhe houver concedido. Mostrando exatamente o princípio que nós ensinamos. Eu não dou nada a Deus que Ele não tenha. Eu não dou nada a Ele que Ele não tenha me dado antes. E o próprio princípio apontado aqui é esse. Você dá daquilo que Deus já te deu antes. De que Deus te deu previamente. Na proporção em que você recebeu, na proporção em que Ele te concedeu, você então, segundo essa bênção, dá nesta proporção. Veja, há um sentido de proporcionalidade. Ora, se eu não recebi nada, não tenho nada para dar. Mas se eu recebi muito, eu tenho muito para dar. Essa é a proporcionalidade falada por Deus nesse versículo. E esse texto não está falando de dízimos. Esse texto está falando de ofertas. Esse texto está falando desse voluntariado. Na hora de participar, na hora de dar, na hora de se envolver, na hora de abrir a mão para abençoar. Veja, é diferente do princípio do dízimo, que é algo definido, também proporcional, né? Algo muito interessante em relação ao dízimo é essa proporcionalidade, que iguala a todo mundo, ninguém dá um dízimo maior do que o outro, porque ele é 10% para todo mundo, então há uma igualdade por causa dessa proporcionalidade, e a mesma proporcionalidade se aplica a essa oferta voluntária, que deve também ser praticada pelo povo de Deus. E isso está sendo ensinado na Bíblia Sagrada. Então a pergunta que fica para a nossa reflexão é, eu tenho sido generoso para com Deus? E aí só cada um de nós individualmente pode responder. Ninguém pode avaliar a generosidade do outro. Ninguém pode avaliar o quanto o outro é generoso. Porque, na verdade, só quem conhece o coração de cada um de nós é Jesus. Lembra que na semana passada eu falei daquela viúva que Jesus observou lá no templo, trazendo ao gasofilácio suas 2 moedinhas, e Jesus disse que aquilo era tudo que ela tinha, só ele podia saber daquela informação. Ninguém mais ao seu redor sabia do que ela estava dando, mas Jesus sabia. Ao mesmo tempo que ninguém mais sabia daqueles ricos que chegavam lá e davam grandes quantias, e Jesus sabia que aquilo era insignificante para eles, ou seja, não havia uma proporcionalidade naquilo que estavam dando. Mas se fosse contar na proporcionalidade, a viúva estava dando tudo.
Ela não estava dando 10%, ela estava dando tudo. Estava dando muito mais do que isso. Então, veja como as coisas são colocadas por Deus dessa forma. E aí a avaliação que cada um precisa fazer de si mesmo e não do outro é essa. Eu tenho seguido esse princípio, eu tenho sido generoso com a minha vida e na proporção em que eu tenho recebido do Senhor, eu também tenho de alguma forma sido generoso para com Ele. E veja, esse princípio foi levado a sério por Israel, irmãos. Pelo menos no momento em que o povo estava sadio, no momento em que o povo estava consciente, isso foi levado a sério. Você vai ver mais tarde, quando a gente vê lá em Malaquias, aqueles famosos versículos, né, que falam do roubo do povo a Deus, e quando ele pergunta, em que te roubamos? Deus diz, nos dízimos e nas ofertas. Nas duas coisas. Por quê? Porque esse princípio já tinha sido invertido. Esse princípio já não fazia mais parte da vivência daquele povo. Mas, por outro lado, em muitos momentos da história, você vai ver essa generosidade na vida do povo de Deus. Veja um momento, eu vou me lembrar alguns para vocês. Em Êxodo, capítulo 35. Êxodo capítulo 35 é um dos primeiros momentos em que o povo de Deus é chamado para realizar uma obra, a construção do tabernáculo. Êxodo 35, do verso 20 até o verso 29, diz assim, então toda a congregação dos filhos de Israel saiu da presença de Moisés, e veio todo homem, olha só, cujo coração se moveu. Percebe o voluntariado? Não é assim, ó Moisés, só se você não der, eu vou baixar o cajado em você. Foi isso que Moisés fez? Não. O coração se moveu. Houve um voluntariado, cujo espírito o impeliu e trouxe a oferta ao Senhor, para a obra da tenda da congregação, e para todo o seu serviço, e para as vestes sagradas. As ofertas vieram com essa finalidade. Vieram homens e mulheres, todos... O que diz aí? Dispostos de coração. Semana passada preguei sobre isso. Disposição do coração. Dispostos no coração a fazer algo voluntariamente, sem segundas intenções, sem outros interesses, movidos por esse voluntariado, vieram então, como diz a Bíblia aqui, dispostos de coração. Trouxeram fivelas, pendentes, anéis, braceletes, todos os objetos de ouro, todos os homens faziam oferta de ouro ao Senhor. E todo homem possuidor de estofo azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cobra, peles de carneiro, tintas de vermelho e peles de animais marinhos, os trazia. Todo aquele que fazia oferta de prata ou de bronze por oferta ao Senhor a trazia, e todo possuidor de madeira de acácia para toda a obra do serviço a trazia. Todas as mulheres hábeis traziam o que por suas próprias mãos tinham fiado, estofo azul, púrpura, carmesim e linho fino. Veja, traziam coisas, traziam serviço, traziam trabalho, traziam de tudo. Não apenas dinheiro, mas traziam coisas, traziam o próprio serviço, traziam o próprio coração. E todas as mulheres cujo coração se moveu em habilidade, fiavam os pelos de cabra. Veja o coração de novo. Os príncipes traziam pedras de ônix e pedras de engaste para a estola sacerdotal e para o peitoral. E os aromatas e o azeite para a iluminação e para o óleo da unção e para o incenso aromático. Os filhos de Israel trouxeram oferta. Como é que era a oferta? Voluntária ao Senhor. Alguém botou revólver na cabeça deles? Alguém ameaçou com maldição? Alguém disse, olha, se você não der, tua perna vai quebrar? Nada disso. Houve uma oferta voluntária. A saber, todo homem e mulher cujo coração se dispôs para trazerem uma oferta para toda a obra que o Senhor tinha ordenado, se fizesse por intermédio de Moisés. Moisés era um instrumento para que a obra fosse feita, mas quem fazia era o povo que trazia. Quem dava suporte àquilo tudo era o coração disposto de cada homem e de cada mulher no meio do povo de Deus, e assim eles fizeram. E a Bíblia diz depois no capítulo seguinte, vamos ler capítulo 36, do verso 2 ao 7. Moisés chamou
a Bezalel e a Aioliabe e a todo homem hábil em cujo coração, veja o coração de novo, o Senhor tinha posto sabedoria, isto é, a todo homem cujo coração o impeliu a se achegar à obra para fazê-la. O coração foi tocado e fizeram. Estes receberam de Moisés todas as ofertas que os filhos de Israel haviam trazido para a obra do serviço do santuário, para fazê-la. E ainda cada manhã o povo trazia a Moisés ofertas voluntárias. Todo dia, Moisés não precisava ficar perdendo tempo em dizer o que as pessoas precisavam fazer. Moisés não precisava fazer apelos emocionados para convencer as pessoas a participar. Diariamente, todo dia, chegavam ali ofertas voluntárias. Então, deixando cada um a obra que fazia, vieram todos os homens sábios que se ocupavam em toda a obra do santuário e disseram a Moisés: o povo traz muito mais do que é necessário para o serviço da obra que o Senhor ordenou que se fizesse. Então, ordenou Moisés, e a ordem foi proclamada no arraial, dizendo: nenhum homem ou mulher faça mais obra alguma para a oferta do santuário. Assim, o povo foi proibido de trazer mais. Você imagina uma coisa dessa, irmão? Porque o material que tinham era suficiente para toda a obra que se devia fazer, e ainda sobejava. Veja, Moisés não precisa fazer apelo, não precisa tocar nas pessoas, não precisa ser emocional, simplesmente o coração é tocado por Deus e as coisas funcionam, e as coisas vão para frente. Pelo contrário, Moisés chega uma hora que diz: olha, eu proíbo que você traga mais alguma oferta hoje, ou essa semana, ou no próximo mês, até a gente terminar a obra. Não há mais necessidade. Então veja como as coisas funcionam no reino de Deus. Não é com apelos, não é com troca, não é prometendo coisas, não é dizendo: olha, se você der, vai acontecer isso ou aquilo. Mas é uma relação de coração. É uma relação que parte do coração. Não precisa de apelo, não precisa de um momento para a gente ficar convencendo: olha, dá, olha, eu digo, olha, a fé. Não, nada disso. Agora imagina hoje, na igreja, em que há pessoas que não dão nada. Imagina hoje na igreja que há pessoas que não dão nem dízimo, nem oferta, que não participam de maneira nenhuma. Como está isso? Como é possível isso? Aonde está o coração? Então veja, o que Deus está querendo trazer é perguntar para cada um de vocês: aonde está o seu coração? E a Bíblia diz que o coração está no tesouro. Aonde está o teu tesouro, aí está o teu coração. O que a gente valoriza? Aonde nós temos colocado o nosso coração. Mas o povo de Deus foi generoso. Outro exemplo de generosidade que tem no Antigo Testamento, e agora uma generosidade um pouco diferente, está em Samuel, 1 Samuel capítulo 1, no versículo 27 e no versículo 28. Você conhece essa história, a história de Ana, mãe do profeta Samuel. E a mãe de Samuel, ela orou muito tempo por Samuel, porque ela não podia ter filhos, e ela queria muito ter esse filho. E ela pediu isso a Deus com choro, você sabe da história. E aí chega nesse momento, no verso 27, em que é dito assim: por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera. Deus atendeu o meu pedido de oração, pelo que também o trago como devolvido ao Senhor, por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi. E eles adoraram ali o Senhor. Olha o princípio que Ana ensina aqui. Abriu mão, Ana fez como Deus, abriu mão do seu filho. Ana deu o seu filho ao Senhor. Ela o pediu, Deus deu. A alegria foi completa. Ela o criou, ela o desmamou e ela o entregou no templo. Não para ser sacrificado, mas para servir ao Senhor. Ela entrega, isso é entrega de coração. Veja, Deus não pediu isso de Ana. Olha a história de Ana, vê se Deus pediu isso para ela. Não, Deus não pediu isso para ela. Ela queria o filho e a palavra veio que ela teria o filho, ela teve o filho. Mas não houve uma troca, mas houve dela uma disposição do coração. Houve da parte dela uma iniciativa. Isso é a generosidade que Deus quer ensinar para a gente. Isso é o desapego de fato que Deus quer ensinar para nós. Esse desapego é o desapego de Ana. Não que ela não gostasse, pelo contrário, ela amava.
Imagino que ela deixou aquele menino com lágrimas nos olhos, mas o fez de coração, porque o fez para o Senhor. Porque sabia que aquilo que Deus tinha para fazer na vida dele era muito maior do que ela poderia imaginar, do que ela mesma poderia fazer na vida de seu filho. E esse é o princípio que Deus quer também nos ensinar. E esse princípio, ele também aparece no Novo Testamento. Em 2 Coríntios, no capítulo 8, vamos ler? Há um momento aqui em que o mesmo princípio é ensinado e praticado, principalmente pela igreja. 2 Coríntios, capítulo 8, do verso 1 ao 5, diz assim: Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e na profunda pobreza deles, superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. Houve uma coleta entre as igrejas. Houve uma coleta para ajudar os pobres da Judeia. Uma arrecadação foi feita nas igrejas. Paulo fez em algumas delas pessoalmente, em outras ele mandou pessoas para falar dessa necessidade e a arrecadação foi feita. Mas o que chama a atenção de Paulo é que as igrejas da Macedônia viviam uma circunstância peculiar. Elas não tinham nada. Elas eram muito pobres, tanto que ele diz no verso 2, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Veja, generosidade, irmão, não é coisa de rico. Sabe o que a gente não entende nesse princípio? É que a gente chama o que o rico faz de generosidade. Então, o que o rico faz é como Jesus disse, muitas vezes faz daquilo que sobra, daquilo que não faz a menor falta, que para nós pode parecer um dinheirão, mas para ele aquilo não fez a menor diferença. Então, generosidade não é isso, irmãos. Generosidade, o princípio, é esse mostrado por Deus aqui. De uma igreja que está vivendo tribulação, perseguição, que é extremamente pobre, mas mesmo assim participou, mesmo assim teve generosidade. E olha o que ele diz depois, porque deles testemunho eu na medida de suas posses, olha a proporcionalidade aí, só que agora ele coloca, e mesmo acima delas, ou seja, algumas pessoas fizeram como aquela viúva, deram tudo, deram acima do que podiam, participaram acima do que podiam, se mostraram voluntários. E agora no verso 4, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. A impressão que eu tenho quando eu leio esse versículo é que Paulo deve ter visto a situação da igreja e disse assim, olha, vocês são muito pobres, vocês estão muito perseguidos, vocês não precisam participar não, eu entendo. Não, eles pediram com muitos rogos. O que é pedir com muitos rogos? Rogar. É quase que implorar. Não, deixa a gente participar. Eu também quero participar. Não, não vai nos isentar, não. Eu quero estar aí, eu quero ajudar, eu quero contribuir. E insistiram com Paulo. Parece que Paulo foi convencido pela insistência deles, porque Paulo, a princípio, os tinha liberado, devido à sua situação, da sua pobreza. Então veja, generosidade não é coisa nem de rico, nem de pobre. É coisa de crente. Tá bom assim? E não tem rico nem pobre na presença de Deus, porque Deus é o dono de tudo. Então a generosidade, ela é coisa de crente, irmãos. Crente. E assim fazem os crentes da Macedônia. Mesmo pobres, foram extremamente generosos. E insistiram para participar da assistência aos santos, que eram mais pobres do que eles. Eram mais pobres ainda. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor, e depois a nós, pela vontade de Deus. A impressão que dá é que alguns não podiam trazer nada, mas ofereceram algum trabalho,
alguma coisa, algum bem que possuíam, alguma obra de suas mãos, se deram ao Senhor. Então, é dessa generosidade que Deus está falando. Não é de estabelecimento de metas, de arrecadações e tal. Não, é desse sentimento. Deus não estabeleceu nada, falou, tem que construir o tabernáculo. Moisés passou isso para o povo, Deus tocou nas pessoas, as pessoas vieram e trouxeram, e assim fizeram, de forma voluntária. E sabe o que a Bíblia diz? Que isso acaba se tornando uma bênção para quem é voluntário, uma bênção para quem é generoso. Agora, eu não vou ser por causa da bênção, porque aí é que entra o problema de nós temos hoje em dia. É o que eu vou ganhar com isso? Que é verdade que Deus abençoa quem é generoso, é uma verdade incontestável. Mas eu não vou ser por isso, porque senão o princípio já estaria contaminado. E o coração já estaria contaminado nesse relacionamento. Não é por interesse, é simplesmente por gratidão. Esse voluntariado vem por gratidão. E o que a Bíblia diz sobre essa bênção? Provérbios, capítulo número 11. Vamos ler. No livro de Provérbios, capítulo número 11, versículo 24 e 25. Todo mundo deve conhecer esse versículo. Provérbios 11, 24 e 25 diz: a quem dá, de que forma? Liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. Ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. A alma generosa prosperará, e quem dá a beber será descedentado. Olha o princípio de Deus. Há uma bênção para a alma generosa. Ela vai prosperar. Isso não quer dizer que ela vai ficar rica, mas ela vai melhorar a cada dia. Vai melhorar sua vida em todos os sentidos. Isso vai acontecer, porque é uma alma generosa, e ela vai então aproveitar-se disso. Vai haver bênçãos em relação a ela por causa dessa atitude. Mas ao passo que no final do verso 24, ele diz, há um outro grupo que retém mais do que é justo. Veja aí, ele nem fala daquele que não dá. O que não dá, eu acho que Deus não sabe nem o que faz com ele, né, irmãos? Aquele que frequenta a igreja e nunca deu nada, eu não sei nem o que está fazendo aqui, entendeu? Sinceramente falando. Tem cabimento isso, né? Mas quando ele fala aqui, ele fala de reter. Ora, se eu retive, é porque eu dei alguma coisa, mas eu retive uma outra parte. Eu não dei quanto deveria ter dado. E aí ele diz assim, se você não deu quanto deveria ter dado, você deu, mas não deu o quanto deveria ter dado. Isso será para você pura perda. Ou seja, o que você economizou por não ter dado, Deus está dizendo, você vai simplesmente perder. Aí você pode dizer, o devorador, sei lá, é o bicho-papão, não sei o que você quer inventar aí, mas é a realidade da palavra de Deus. O que você economizou, simplesmente, você vai perder. Mas o que você deu? O que você deu, deu. Mas não deu como deveria ter dado, porque você reteve mais do que é justo. Há um senso de justiça de Deus. Lembra de novo da proporcionalidade? Ele sabe se o que estamos dando é proporcional ao que temos recebido ou está aquém do que temos recebido. Ele sabe disso. E nesse momento, ele aplica esse senso de justiça. Se deu a quem reteve, não foi com justiça, aquilo que você economizou não vai ser aproveitado por você. Para que a gente economiza alguma coisa? A gente economiza para aproveitar, né? Falando num normal aí. Você tem uma poupança, você pega todo mês um dinheirinho, guarda lá. Para que você faz aquilo? Para comprar seu caixão? Espero que não, né? Aí você faz aquilo que um dia você quer fazer uma viagem, um dia você quer comprar um carro, um dia você quer comprar uma casa. É para isso que você economiza. Nada errado com isso. Mas o que Deus está dizendo é que se esse princípio não se aplica à sua vida, essa economia se transforma em perda. E quem está dizendo é Deus. E isso é um princípio que Ele apresenta para nós. E sempre aquilo que nós recebemos, a outro princípio de Deus, é muito mais do que aquilo que nós damos.
Veja, no próprio dízimo, se você dá 10, você fica com quanto? 90. É 9 vezes mais do que aquilo que você dá. Então é muito maior o que você recebe do que aquilo que você dá. E se você pensar que tudo que você recebeu veio de Deus, Ele está te dando 9 vezes mais do que você deu a Ele. Só aí você já vê como funcionam as coisas. Mas veja o que Jesus fala sobre isso na prática. Em Lucas capítulo 6, no versículo número 38. Ele diz assim: dai e dar-se-vos-á. Legal. Se você dá, alguém vai te dar. Mas quando ele fala do que alguém vai te dar, aí quanto adjetivo ele coloca aqui? Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Ele fala você dá, mas na hora do dar-se-vos-á, vem muito mais do que você imagina. É a bênção do saco de pipoca. Vê se não parece um saco de pipoca aqui. Já foi no pipoqueiro? Como é que ele pega o saco? Ele pega o saco, bota a pipoca. Aí depois o que ele faz? Boa medida, recalcada e sacudida. Ele não sacode o saco assim para botar mais pipoca? Não é exatamente o que está escrito agora, não faz mais isso. Pipoqueiro está economizando agora pipoca, gente? Eu não como pipoca no pipoqueiro há muito tempo, não sei. Pode ser que as coisas tenham mudado, né? Mas antigamente era assim, ele botava a pipoca no saco, depois ele balançava, depois ele batia e botava mais um pouquinho e enchia e ele te entregava transbordando. Quando você pegava, sempre caía algumas pela mão. Ainda é assim? Ainda funciona assim? Não existe pipoqueiro? Sei lá, né? O mundo está tão doido, né? Que a gente pode não saber, mas é assim. A bênção de Deus é na mesma medida. É nesse mesmo sentido que Jesus ensina, a boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. Assim Deus faz. Você dá, mas quando Deus te dá, é muito mais abundante, muito mais notável do que aquilo que você, porventura, possa ter dado a Deus. E outro princípio que a gente conhece, mas muitas vezes deturpa, é o que está em Atos capítulo 20, versículo 35. Talvez esse versículo tenha ganho uma nova versão, que não sei aonde inventaram. Mas diz assim, Atos 20, 35. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. O que Jesus disse? Mais bem-aventurado é dar que receber. Existe na Bíblia a frase, é dando que se recebe? Não existe na Bíblia. Alguns tentaram deturpar esse versículo aqui, mas não é isso que está escrito, não. Está dizendo que é mais feliz o ato de dar do que a felicidade do ato de receber. Há mais proveito em dar do que em receber. Ele não está dizendo é dando que se recebe. Aí dando que se recebe já entrou a contaminação, né, do toma lá da cá, o que eu vou levar com isso, né, o que eu vou ganhar. E aí começa, não é? Mas o princípio de Deus é esse. Quanto mais você dá na horizontal, mais você recebe na vertical. Mais as bênçãos do Senhor caem sobre você. Isso é algo patente, está na Bíblia. E isso é um princípio também que a gente vê em muitos momentos. Porque o generoso, ele é honrado por Deus. É uma questão de honra. Veja o que diz Mateus 26. Vamos ler aqui. Mateus capítulo 26. Do verso número 6 ao verso número 13. Diz assim: ora, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão o leproso, você conhece essa história, aproximou-se dele uma mulher, trazendo um vaso de alabastro cheio de precioso bálsamo, que lhe derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa. Vendo isto, indignaram-se os discípulos e disseram: para que este desperdício? Esse perfume é muito caro. Isso é muito precioso, isso é um verdadeiro desperdício, usar isso para lavar os pés de Jesus, pois este perfume podia ser vendido por muito dinheiro e dar-se aos pobres. Olha aqui a mentalidade socialista presente na mente dos discípulos, né? Mas Jesus, sabendo disso, disse-lhes: por que molestais esta mulher? Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tereis convosco, mas a mim nem sempre me tendes, pois derramando este perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. E agora olha o que ele diz: em verdade vos digo,
Onde for pregado em todo o mundo este evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Veja aqui, queridos, a generosidade, ela é honrada por Deus. Aquela mulher foi generosa, porque ela pegou algo muito caro, a ponto de chamar a atenção dos discípulos, considerando eles um desperdício, algo tão precioso assim ser derramado. Mas Jesus honrou aquela mulher e disse que aonde o evangelho, olha que pensa atenção nisso, aonde o evangelho fosse pregado, a história dessa mulher seria contada. Aonde o evangelho é pregado hoje? O mundo todo. E essa mulher foi honrada por Deus pela sua generosidade. Porque para Deus, o valor não está no preço. Entende? Para nós, valor está no preço. Para Deus, valor não está no preço. Então, não é o preço que ele está olhando de quanto custava aquele incenso, aquele óleo que ela estava derramando, mas o quanto aquilo custou no seu coração. O quanto ela foi generosa, o quanto ela foi voluntária. Ninguém mandou ela fazer isso, ninguém disse que se ela fizesse isso, ela seria abençoada, ela seria lembrada, ela ia ganhar na loteria. Ninguém disse nada disso, mas foi algo do seu coração, de generosidade, o princípio que Deus quer nos ensinar através da Bíblia essa noite. Então, ser generoso é ser honrado também por Deus. E ser generoso, como eu disse aqui no início da mensagem, é um dever. Não é um pedido, é uma ordem de Deus. Porque Ele assim é conosco. Então Ele quer que a gente seja da mesma forma. E como diz a Bíblia, eu mostro a você alguns exemplos, sempre fez parte dos rituais em Israel dar ao Senhor. Em Êxodo, voltando lá ao texto no capítulo 23. Êxodo capítulo 23, versículo 14 até o versículo 19. Êxodo 23, do verso 14 ao verso 19. O mesmo que é citado lá em Deuteronômio, onde nós começamos a ler. 3 vezes no ano me celebrareis festa. Guardarás a festa dos pães asmos, 7 dias comerás pães asmos, como te ordenei, ao tempo apontado no mês de Abibe, porque nele saíste do Egito, ninguém apareça de mãos vazias perante mim. Guardarás a festa da cega dos primeiros frutos do teu trabalho, que houveres semeado no campo, e a festa da colheita, a saída do ano, quando recolheres do campo o fruto do teu trabalho. 3 vezes no ano, todo homem aparecerá diante do Senhor Deus, não oferecerás o sangue do meu sacrifício com pão levedado, nem ficará a gordura da minha festa durante a noite até pela manhã. As primícias dos frutos da tua terra trarás à casa do Senhor teu Deus, não cozerás o cabrito no leite da sua própria mãe. Então Deus fala mais uma vez, não apareça diante de mim com as mãos vazias. Hoje a gente aparece com as mãos vazias, com o coração vazio, com a cabeça vazia. E sabe o que o ditado do mundo diz aí? Cabeça vazia é o que, irmãos? É a oficina de Satanás. O princípio é uma ordem. Vamos lá ao texto que muitos não gostam, que está em Malaquias, capítulo 3. Está na Bíblia, faz parte, né, irmãos? Tem que ler, fazer o quê? Malaquias capítulo 3, verso 8, não é uma questão de vontade minha, é uma questão de ordem. Roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais vós, a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós bênção sem medida. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Isso não é um pedido, isto é
uma ordem, está explícito na palavra de Deus. E no Novo Testamento, esse princípio também é ensinado, como vimos lá em 2 aos Coríntios. Vamos voltar lá ao texto, 2 aos Coríntios, agora no capítulo 9, depois dessa colheita, dessa coleta, que Paulo fez naquelas igrejas, que a igreja da Macedônia fez questão de participar. Olha o que está escrito no segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, do verso 6 ao 11. Diz assim: isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. O que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto aonde? No coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra, como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade. Deus te enriquece para toda generosidade. Não te enriquece para ostentação, mas para generosidade, a qual faz que por nosso intermédio sejam tributadas graças a Deus. Esse é o princípio, isso é uma ordem, isso é um dever de cada um de nós viver dessa forma. E aí, a escolha é nossa. O princípio está aí, a ordem está aí. Obedece quem quer. Ah, se eu não obedecer, o problema é seu. Não é meu, não é de ninguém. Uma coisa eu garanto, a igreja não acaba por sua causa, porque Deus é o maior interessado nela. Então Ele mantém a igreja. Você vai só desfrutar e nunca vai contribuir? O problema é seu. A ordem está dada. O que a palavra diz, eu transmito para você. Mas o que você faz com ela é decisão exclusivamente sua. Então estamos diante de uma escolha: ser generoso ou não ser generoso. Quem escolhe? Quem escolhe é você. E aí a gente termina a mensagem com 2 exemplos. Um de generosidade e outro de avareza. Para a gente poder escolher baseado num princípio bíblico. O que eu quero ser? Quero ser generoso? Então vou olhar para Barnabé. Atos capítulo 4, versículo 36 e versículo 37. Está escrito assim: José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, levita natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Ninguém mandou ele fazer isso. Ninguém o obrigou a fazê-lo. Ele tinha aquele campo. Talvez estivesse lá guardado para sua aposentadoria, guardado para ele um dia fazer alguma coisa, a sua casa de campo, sei lá, tinha um campo. Ninguém pediu, mas ele viu a necessidade e, tocado por Deus no seu coração, com o princípio da generosidade, ele faz o quê? Vende o campo e traz e coloca nas mãos, aqui diz até nos pés, dos apóstolos. Entrega para a igreja algo que ninguém requereu, algo que não foi cobrado, nem pressionado a fazê-lo. Então aqui está o exemplo de generosidade. E esse é um exemplo que você pode também seguir. Mas no mesmo livro de Atos, no capítulo seguinte, a gente vê logo um exemplo dos avarentos. Atos capítulo 5, logo depois desse texto, não é por acaso, diz assim: entretanto, certo homem chamado Ananias com sua mulher Safira, fez o quê? Vendeu uma propriedade. Até aqui está igualzinho Barnabé, Barnabé vendeu, eles também venderam. Opa, estou no nível de Barnabé, estou bem na história, Mas, em acordo com sua mulher, fez o quê? Reteve parte do preço. E levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Lembra daquele provérbio lá que a gente leu? Quem retém mais do que é justo, ser-lhe-á por pura perda. Cumpriu-se na vida de Ananias e Safira. O casal vendeu e disse assim:
Vamos fazer um acordo aqui? Ninguém precisa saber, só entre nós. Vendemos, portanto, mas não vamos dar tudo igual fez Barnabé. Vamos dar por um pouco menos. A Bíblia não diz se deram 90%, se deram 80%, se deram 50%, se deram 10%. A Bíblia não fala, só diz que eles não deram tudo como deu Barnabé. A nenhum deles foi pedido nada. Essa decisão foi pessoal. Ninguém pediu que ninguém vendesse campo nenhum. Eles tomaram essa decisão de fazê-lo. E aí fizeram. Mas em comum acordo, ele e sua mulher retiveram mais do que é justo. E o problema dessa retenção, veja que o texto está bem logo depois um do outro. Isso não é por acaso, o assunto é o mesmo. Foi dividido em capítulos, mas o assunto é o mesmo. O que é que há na mentalidade de Ananias e Safira? Eu vi Barnabé trazer lá um valor. Olha, Barnabé ficou benquisto na igreja. Opa, eu também quero ser benquisto na igreja. Eu também quero, de alguma forma, participar. De alguma forma, usar a minha oferta para me gloriar de que eu fiz alguma coisa relevante, de que eu impressionei os irmãos. Olha só, Ananias e Safira, que casal abençoado, que casal participativo. Olha, trouxeram também igualzinho Barnabé. Que bacana que eles fizeram. Mas mal sabe o povo que, intimamente, eles combinaram algo diferente. Ou seja, não sei se é 90, se é 80, se é 50, como disse, não importa. Mas o que importa é que eu tive a aparência de que fiz. Mas, na verdade, não fiz. Foi só a aparência de que alguma coisa foi feita. Então, eles fizeram dessa forma, e o texto, então, prossegue dizendo: então, disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, preservando parte do valor do campo? Olha o que Pedro diz no verso 4. Conservando, porventura não seria teu? Ou seja, se você não tivesse vendido, você ia ficar mal com isso? Você ia ser discriminado na igreja? Alguém ia te olhar de cara torta? Ninguém te mandou vender nada. Se você não tivesse vendido, nada disso ia acontecer. A gente ia ficar feliz que Barnabé fez isso, mas não ia usar o exemplo de Barnabé para extorquir mais terreno de ninguém. Então, se você não tivesse vendido, isso continuava sendo teu. Agora, vendido não estaria em teu poder? Ou seja, você podia ter vendido e ficado com tudo. Ninguém te pediu nada, nada disso foi cobrado de você. Como, pois, assentaste no coração, olha o coração aí, esse desígnio. O coração que é tocado para ser generoso, também é tocado para ser mesquinho. O coração que é tocado para ser uma bênção, também é tocado para ser enganoso. Percebe o problema, irmãos? Como está no coração? Por isso a Bíblia diz, sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração. Porque ele é enganado, é enganoso e facilmente ludibria a gente e aos outros. E Pedro, então, diz a ele, como você colocou esse desígnio do seu coração? Não mentiste aos homens, mas mentiste a Deus. Quem revelou isso a Pedro? Foi o Espírito Santo. Foi algo que eles fizeram em casa, no quarto, combinaram entre si. Ninguém sabia, ninguém tinha como saber. Pedro recebeu a revelação do Espírito Santo do que eles fizeram. E aí, queridos, a Bíblia traz a consequência. Por isso que a escolha da gente é essa. Quem nós queremos ser? Barnabé ou Ananias e Safira? Quem nós queremos imitar? Se a gente imitar Barnabé, leia comigo Atos 13, versículo 2. Atos 13, versículo 2 diz assim: e servindo eles ao Senhor e jejuando, quem disse? O Espírito Santo, separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Nem foi Pedro, nem foi nenhum outro discípulo ou apóstolo, mas foi o Espírito Santo que escolheu Barnabé. Ele não foi escolhido porque ele deu uma grande oferta. Então, tem igreja que tem assim, o cara é muito ofertoso, né? Aí o pastor dá cargo a ele, bota ele para fazer alguma coisa, senão o cara vai embora, né? E aí como é que fica a igreja? Não, aqui não é isso não, aqui não funciona assim não. Foi o Espírito Santo que o chamou.
e o separou juntamente com Paulo para a obra que Deus tinha chamado cada um deles para fazer. Veja, irmãos, que privilégio. Generoso é chamado para a obra de Deus. E agora olha o contraste. Volta lá em Atos 5. Vamos ver o final da história de Ananias e Safira. Atos 5, versículo 5. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Teve uma síncope ali na hora, né? Ouviu, caiu e morreu. Simplesmente morreu. Levantando-se, os moços cobriram-lhe o corpo e, levando-o, sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: dize-me, vendeste, portanto, aquela terra? Ela respondeu o quê? Sim, portanto. Veja, Pedro ainda dá uma chance para ela. Naquele momento ela ainda podia ser tocada na consciência, porque, irmão, todo mundo pode errar. Sabia disso? Todo mundo pode errar. Alguém aqui não erra nunca? Todos nós podemos errar, mas para o erro tem um arrependimento. Diz o ditado aí que errar é humano, mas insistir no erro é burrice. E ela foi burra aqui, porque Pedro deu a chance. Vem cá, você vendeu, foi aquele valor mesmo que você vendeu? E ela, sim, portanto, tornou-lhe Pedro: porque entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor. Eis aí a porta os pés dos que sepultaram teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante, caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-no morta e, levando-a, sepultaram-na junto do marido. Qual é o fim que nós escolhemos? Qual é a história que nós queremos? Qual é a decisão que nós tomamos? Parece radical, né? Eu te colocar assim, mas é isso que a Bíblia coloca. É a generosidade ou a usura? É a liberalidade ou a retenção? Não há um meio termo. É um ou outro. A consequência é sempre infalível, né? O que colhemos é sempre infalível, porque a colheita é invariável. Ela sempre virá. Mas o que nós esperamos colher? O que a gente espera e o que Deus espera é que a gente seja generoso, como Deus é generoso. E eu termino dizendo a você o que disse Jesus em Marcos 10, versículo 45, mostrando também o seu exemplo de generosidade, ao dispor da sua própria vida em favor de cada um de nós. Marcos 10, 45 diz: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e fazer o quê? Dar a sua vida em resgate por muitos. A generosidade de Deus ao entregar seu Filho também estava em Jesus, ao Ele mesmo compactuar com esse plano e se entregar em favor de cada um de nós. Então, não há nada que a gente dê que seja o bastante. O que está em jogo é o coração e aquilo que só Deus consegue enxergar, o que está no nosso coração. Pense nisso e faça a sua escolha. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nós ouvimos a Tua palavra, Pai. Nós vimos aqui os conceitos que ela nos apresentou, os exemplos que ela nos deu, mas agora nós somos livres para escolher o que vamos fazer. Qual será a nossa atitude? Qual o caminho que tomaremos, Pai? Aonde estará o nosso coração? Na verdade ou no erro ou no engano? Aonde estará firmada a nossa vida? Na liberalidade ou na retenção? Lembrando que é pura perda. Ananias e Safira não ficaram com nada. Barnabé também não ficou com nada, mas foi-lhe dada a missão pelo Espírito Santo de fazer a tua obra. O que nós queremos para nós? Fala conosco, Senhor. Pelo Espírito Santo incomoda o nosso coração. Pelo Espírito de Deus,
fala a cada um de nós o que nós precisamos ouvir. Somos diferentes aqui, temos atitudes diferentes, temos posicionamentos diferentes, mas a Tua palavra nos une a todos e ela fala ao nosso coração igualmente. Fala a cada um de nós, Pai, o que devemos fazer e o que precisa mudar em relação a esse assunto. Oramos por isso, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você, em nome de Jesus.